Já imaginou as histórias que um taxista pode presenciar nas profundezas da noite? Corridas que começam como qualquer outra, mas terminam de forma tão perturbadora que desafiam a lógica e a coragem de quem ouve. Os taxistas, observadores silenciosos do cotidiano, guardam relatos que vão muito além do comum. Hoje, trazemos 3 experiências reais e inexplicáveis, que ocorreram aqui no Brasil e prometem arrepiar até os mais céticos. Essas histórias misturam o sobrenatural ao cotidiano, fazendo você repensar a próxima vez que entrar em um táxi ou aceitar uma corrida. Prepare-se para encontrar passageiros que desaparecem sem deixar rastros, vozes vindas do vazio e destinos que jamais deveriam ser visitados. Esses relatos não são apenas sobre terror, são sobre os mistérios que rondam as noites mais escuras e sobre as perguntas que muitas vezes preferimos não fazer. E então, está pronto para embarcar nessas viagens que podem mudar para sempre sua visão sobre uma simples corrida de táxi? A passageira que nunca chegou ao destino. Era uma noite chuvosa em Belém do Pará, quando Cláudio, um taxista veterano, aceitou mais uma corrida. Acostumado a rodar nas madrugadas, ele sabia que a cidade se transformava nesse horário, mas algo naquela noite parecia diferente. A chuva torrencial abafava os sons da cidade, criando uma atmosfera sombria. Relâmpagos riscavam o céu, iluminando ruas desertas e alagadas, enquanto Cláudio se aproximava do local indicado. A chamada veio de uma esquina no bairro do Guamá, conhecida por suas ruas estreitas e mal iluminadas. Ao chegar, ele avistou uma mulher sob um pequeno guarda-chuva preto, esperando pacientemente. A passageira entrou no carro sem dizer muito, apenas informando um endereço em um bairro distante. Vestia roupas que pareciam de outra época, um vestido longo e um chale, ambos molhados pela chuva. Sua voz era baixa e serena, quase um sussurro, e seus olhos, ao cruzarem com os de Cláudio pelo retrovisor, transmitiam algo inexplicável. Quando ele tentou confirmar o destino, ela apenas respondeu enigmaticamente: "Você saberá quando chegarmos." Aquilo deixou o taxista inquieto, mas ele decidiu seguir em frente. Enquanto dirigia, Cláudio não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. A chuva parecia mais intensa conforme ele se afastava das áreas centrais. As ruas que ele conhecia como a palma da mão começaram a parecer diferentes. Era como se a cidade estivesse se transformando à medida que o carro avançava. Pequenos detalhes saltavam à vista: placas tortas, postes enferrujados e ruas que ele nunca havia notado antes. O silêncio da passageira tornava tudo ainda mais incômodo. Em determinado momento, o rádio do carro, que tocava uma música suave para aliviar a tensão, começou a emitir estática. Cláudio tentou ajustar o dial, mas sem sucesso. A mulher, que até então permanecia olhando pela janela, ergueu o olhar para o retrovisor. Seus olhos escuros pareciam atravessá-lo. Sentindo o clima pesado, ele decidiu puxar conversa, perguntando se ela conhecia bem o bairro para onde iam. A resposta foi apenas um leve sorriso, seguido por um gesto silencioso para que ele continuasse. Pouco depois, ela apontou para uma rua estreita, ladeada por árvores altas que formavam um túnel natural. A escuridão ali era quase absoluta, os faróis do carro mal iluminavam o caminho. Cláudio hesitou, mas acabou virando. Conforme avançavam, ele notou que o caminho parecia interminável, como se estivesse preso em um labirinto. O vento balançava as árvores, criando sombras que dançavam ao redor do carro. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada metro. Foi quando Cláudio percebeu algo aterrorizante. Ao olhar pelo retrovisor, viu que o banco traseiro estava vazio. A mulher tinha desaparecido sem deixar vestígios. O pânico tomou conta dele. Ele parou o carro bruscamente e saiu, chamando pela passageira, mas não havia ninguém ali. A rua estava deserta, envolta em uma penumbra quase sufocante. Tentando entender o que tinha acontecido, ele vasculhou o interior do táxi, mas tudo parecia normal, até que ele encontrou algo no banco traseiro. Havia um lenço de renda, pequeno e delicado, ainda molhado pela chuva. Nas pontas, as iniciais MG estavam bordadas em um tom dourado desbotado. Ele o segurou por um momento, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Decidido a sair dali, Cláudio deu a volta e entrou no carro novamente, mas percebeu que não conseguia encontrar o caminho de volta. As ruas pareciam diferentes, cada curva o levava para mais longe de qualquer referência conhecida. Depois do que pareceram horas, ele finalmente encontrou uma avenida principal e conseguiu retornar ao centro da cidade. Ainda abalado, estacionou o carro em um posto de combustível e tentou se recompor. Contou o ocorrido ao frentista, que apenas balbuciou algo sobre a lenda de uma mulher desaparecida naquela região há mais de 50 anos. Cláudio não quis saber mais, mas guardou o lenço como lembrança daquela noite. Dias depois, tomado pela curiosidade,
decidiu investigar mais sobre as iniciais MG. Descobriu que pertenciam a uma jovem chamada Maria Guimarães, que desapareceu tragicamente em uma noite chuvosa no mesmo bairro, décadas atrás. Dizem que ela tentou pegar um táxi para voltar para casa, mas nunca chegou ao destino. Desde então, vários motoristas relataram encontros semelhantes. Até hoje, Cláudio evita passar por aquela região, especialmente em noites de chuva. E, sempre que um passageiro entra em seu carro, ele não consegue evitar olhar pelo retrovisor, com receio de ver novamente o inexplicável. Afinal, quem garante que Maria Guimarães não voltará para mais uma corrida sem fim? O passageiro da madrugada. Era pouco mais de 2 da manhã em Salvador, Bahia, quando Roberto, um taxista de fala mansa e olhar atento, recebeu um chamado para uma corrida na orla da Ribeira. A madrugada era silenciosa, exceto pelo som das ondas batendo suavemente nas pedras e o ocasional latido de um cachorro distante. Ao chegar ao ponto indicado, viu um homem em pé, vestindo um terno cinza um tanto antiquado, com uma mala de couro ao lado. Roberto, sempre educado, cumprimentou-o e perguntou o destino. O homem respondeu: o cemitério Campo Santo. Apesar de estranhar o pedido, afinal não era comum levar pessoas a um cemitério naquele horário, Roberto aceitou a corrida. A viagem começou tranquila, com o passageiro sentado no banco de trás, olhando fixamente para fora, como se estivesse absorto em seus pensamentos. Roberto, acostumado a puxar conversa, perguntou se ele estava indo visitar algum parente. O homem, sem tirar os olhos da janela, respondeu: algo assim. A resposta vaga deixou Roberto um pouco desconfortável, mas ele decidiu não insistir. Aos poucos, a atmosfera dentro do carro foi ficando mais pesada, e um cheiro estranho, semelhante à terra molhada, começou a se espalhar. Quando passaram por uma curva próxima a um antigo casarão abandonado, o taxímetro piscou e desligou sozinho. Roberto tentou religá-lo, mas sem sucesso. Foi quando percebeu, pelo espelho retrovisor, que o homem estava olhando diretamente para ele. O olhar era frio, vazio, como se atravessasse sua alma. Sentindo o coração acelerar, Roberto tentou disfarçar o medo e continuou dirigindo. Ele não sabia explicar, mas algo naquele passageiro o deixava profundamente inquieto. Ao se aproximarem do cemitério, a lua cheia iluminava os portões de ferro forjado e as árvores antigas que cercavam o local. O homem pediu que parasse na entrada principal. Antes de sair, deixou uma nota no banco dianteiro, sem dizer uma palavra. Roberto observou pelo retrovisor enquanto o passageiro caminhava em direção aos portões. Algo, no entanto, não parecia certo. A luz da lua atravessava o corpo do homem, como se ele fosse feito de fumaça. Apavorado, Roberto pegou a nota e percebeu que era uma cédula de cruzeiro, moeda que havia saído de circulação há mais de 30 anos. Ele olhou novamente para a entrada do cemitério, mas o homem já havia desaparecido. Sentindo-se tomado por uma curiosidade misturada com medo, decidiu entrar no local. Estacionou o carro e atravessou os portões rangentes, seguindo o caminho de pedra até o interior. O silêncio lá dentro era quase ensurdecedor. Apenas o som de seus próprios passos ecoava entre os túmulos. Ao caminhar mais fundo, avistou algo que o fez parar imediatamente. Sobre um dos túmulos, jazia a mesma mala de couro que o passageiro carregava. Tremendo, Roberto abriu-a e encontrou documentos antigos, fotos em preto e branco e uma certidão de óbito com o nome do homem, Antônio Moreira, falecido em 1987. Roberto correu de volta para o carro, sentindo o coração bater como nunca antes. Ligou o motor e saiu dali o mais rápido que pôde. Durante todo o trajeto de volta, o cheiro de terra molhada parecia impregnado no interior do carro. Ao chegar em casa, não conseguiu dormir, atormentado pelo que havia vivenciado. Ele decidiu nunca mais aceitar corridas na região da Ribeira durante a madrugada. Dias depois, conversando com outros taxistas no ponto, Roberto compartilhou sua experiência. Para sua surpresa, um colega relatou ter tido um encontro semelhante anos atrás, também com um homem de terno e uma mala. As histórias coincidiram em muitos detalhes, o que confirmou para Roberto que ele não estava louco. Até hoje, quando passa pela Ribeira, ele evita olhar para os portões do Campo Santo. Mas, de vez em quando o silêncio da madrugada se torna insuportável, ele ouve um leve sussurro vindo do banco de trás, como se o passageiro ainda estivesse ali. Quem sabe, esperando pela próxima corrida. A corrida proibida no interior. Em uma cidadezinha pacata do interior de Minas Gerais, Marcos, um taxista conhecido por sua simpatia, terminava mais um dia de trabalho. Era por volta de 11 da noite, e as ruas já estavam praticamente desertas. Ele estava prestes a retornar para casa quando recebeu uma chamada inusitada. O destino era uma antiga estrada de terra, cercada por matas fechadas,
que levava a uma fazenda abandonada. Mesmo relutante, aceitou a corrida, pensando que poderia ser alguém precisando de ajuda. Afinal, em cidades pequenas, todos conhecem as lendas locais, mas poucos realmente acreditam nelas. Ao chegar ao ponto de partida, encontrou uma mulher jovem, de cabelos longos e negros, vestida de branco, esperando sob a luz fraca de um poste. A luz tremulava, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra e entregou um pedaço de papel com o endereço escrito em letras trêmulas. Marcos tentou puxar conversa, perguntando se ela morava na região, mas ela apenas olhava pela janela, alheia às tentativas do motorista de criar um clima mais leve. Sentindo-se desconfortável, ele decidiu concentrar-se na estrada e completar o percurso o mais rápido possível. Conforme seguiam pela trilha deserta, a paisagem parecia mais sombria a cada quilômetro. A luz da lua mal atravessava as árvores, e o som do motor era o único a romper o silêncio. Marcos começou a notar que o ar dentro do carro estava mais frio do que o normal, como se a presença da mulher drenasse o calor do ambiente. Ele tentou ligar o aquecedor, mas o sistema parecia ter parado de funcionar. O retrovisor revelava um semblante inexpressivo e um olhar vazio, que o fazia sentir como se estivesse sendo observado por algo além de humano. Pouco antes de chegar ao destino, Marcos viu algo que fez seu coração disparar. No acostamento da estrada, uma figura idêntica à mulher que estava em seu carro caminhava lentamente. Ele piscou, pensando que fosse uma ilusão causada pelo cansaço, mas a figura continuava lá, vestida exatamente como sua passageira. Olhando pelo retrovisor, viu que a mulher dentro do carro havia desaparecido. O pânico tomou conta dele, mas ele não ousou parar. Sentia como se estivesse preso em um jogo macabro, onde cada decisão poderia levá-lo a um destino pior. Quando finalmente chegou à fazenda, a construção parecia ainda mais ameaçadora sob a luz da lua. Janelas quebradas e paredes cobertas de era completavam um cenário macabro. Ele desceu do carro para tentar entender o que estava acontecendo. A porta da frente da casa estava entreaberta, como se esperasse por ele. Apesar do medo, algo o impulsionou a entrar. Dentro, o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo render do assoalho a cada passo. O cheiro de mofo e terra invadia suas narinas, enquanto ele tentava ignorar a sensação de estar sendo observado. No centro da sala principal, havia uma mesa antiga, com um retrato empoeirado de uma família. Marcos sentiu um calafrio ao reconhecer a mulher da foto como sua passageira. O retrato mostrava ainda outras figuras, todas com expressões sérias e olhos que pareciam segui-lo onde quer que fosse. Em pânico, tentou sair, mas a porta se fechou sozinha, trancando-o lá dentro. Ele ouviu então um sussurro baixo, quase imperceptível, chamando seu nome. Virando-se lentamente, viu a mulher parada no topo da escada, olhando diretamente para ele. Ela começou a descer, cada passo ecoando na casa vazia. Marcos, tomado por um medo que jamais havia sentido, gritou por ajuda, mas sua voz parecia ser absorvida pelas paredes. Quando ela chegou ao último degrau, desapareceu como uma fumaça dissipando-se no ar. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo, e ele correu para fora, sem olhar para trás. Seu coração batia descompassado, e suas pernas quase não obedeciam enquanto ele corria para a estrada deserta. Ao entrar no carro e tentar ligá-lo, percebeu que as chaves haviam sumido. Desesperado, começou a andar pela estrada, rezando para encontrar ajuda. Depois de caminhar por horas, foi encontrado por um fazendeiro da região, que o levou de volta à cidade. Ao contar sua história, o homem apenas balbuciou: "Você viu a moça da fazenda, não viu? Ela não gosta de visitantes." O tom do fazendeiro era de quem sabia mais do que estava disposto a compartilhar, o que apenas aumentou o desconforto de Marcos. Nos dias seguintes, Marcos tentou seguir com sua vida, mas algo nele havia mudado. Ele nunca mais aceitou corridas para aquela região. A cada noite, porém, ele sonha com a mulher descendo as escadas, como se estivesse esperando por ele. E, sempre que passa por uma estrada deserta, não consegue evitar olhar pelo retrovisor, temendo ver novamente a figura silenciosa que mudou sua vida para sempre. A história se tornou um lembrete sombrio de que, mesmo nas cidades mais tranquilas, o inexplicável pode estar à espreita, esperando por uma oportunidade para se revelar. Esses 3 relatos nos mostram que, no mundo dos taxistas, cada corrida pode esconder segredos e mistérios que desafiam a lógica. As histórias de Maria Guimarães, o passageiro da Ribeira e a moça da fazenda nos deixam uma lição: nem sempre sabemos com quem ou com o que estamos lidando. Então, da próxima vez que você pegar um táxi, preste atenção nos pequenos detalhes. Quem sabe o que pode estar esperando na próxima corrida? Afinal, o sobrenatural tem o hábito de surgir quando menos esperamos,
misturando-se ao cotidiano e transformando uma simples viagem em algo inesquecível ou assustador. Se esses relatos te deixaram intrigado ou arrepiado, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos explorar o lado mais obscuro e fascinante das histórias reais. Quem sabe o que mais está por vir?